Olá, meu nome é Regina, aluna de odontologia na UFPB, orientada pela professora Gisele Maria Freire Abelha de Castro. E a minha pesquisa consistiu no estudo de prospecção da planta Piper Monte Alegre no Yunque, análise antifúngica sobre cepas de Candida spp. Existem hoje mais de 150 espécies de Cândida capazes de causar candidíase. Dentre elas prevalecem na cavidade oral a Candida albicans, tropicalis, cruzei e glabrata. Existe uma maior manifestação desses micro-organismos em indivíduos imunocomprometidos, pelo fato de sua baixa imunidade propiciar a proliferação, e em usuários de próteses, pois o micro-organismo tem afinidade pela matéria-prima da peça, que é o poliacrilato. Então, a indústria farmacêutica tem investido cada vez mais na descoberta de novas substâncias capazes de atuar contra os fungos, pois os mesmos estão apresentando cada vez mais resistência aos medicamentos existentes no mercado. E aí surge o estudo do Piper, que já é utilizado em medicamentos como analgésicos, compostos anti-inflamatórios e tratamento de acidentes ofídicos. O objetivo do estudo foi avaliar o potencial antifúngico relacionado à mistura de flavonoides de Piper frente às cepas de Candida spp. As amostras utilizadas foram 2 exemplares de flavonoides misturados de Piper, e aqui se encontra a estrutura química dos flavonoides isolados. A amostra possui atividade sobre Candida spp. Para responder a essa pergunta, foram realizados alguns testes, e o primeiro deles foi o de concentração inibitória mínima, que visa encontrar a menor concentração capaz de inibir visivelmente a proliferação fúngica. Utilizando uma placa de 96 poços, foi adicionado 100 microlitros de caldo dextrose saburro em todos os poços. Em seguida, adicionou-se 100 microlitros de substância na primeira linha, a uma concentração de 1000 microgramas por ml, e realizou-se a técnica de microdiluição, que consiste na retirada de uma alíquota da primeira linha e adicionada à segunda, da segunda para a terceira e assim sucessivamente até a última linha. A cada microdiluição, a concentração da substância cai pela metade em relação à linha anterior. Em seguida, adicionou-se 100 microlitros dos micro-organismos em triplicata. Os micro-organismos utilizados foram Candida albicans ATCC 90028 e Candida tropicalis CBS 94. A placa foi levada a uma estufa a 35 graus Celsius durante 24 horas e após esse período retirada e adicionado corante TCT em cada poço, a fim de visualizar pela coloração onde houve a proliferação fúngica. O segundo teste realizado foi o de concentração fungicida mínima, utilizando a mesma placa da SIM. Retira-se uma gota da linha da SIM vezes 2, que é o dobro da concentração inibitória mínima, e a SIM vezes 4, e adicionam-se essas gotas a uma placa de Petri e a mesma é levada a uma estufa durante 24 horas. E após esse período é retirada e feita a leitura visual para saber onde houve crescimento fúngico. E o resultado foi o seguinte: para as 2 cepas utilizadas, a SIM-CFM foram equivalentes, igual a 62,5 microgramas por ml. Essa substância é considerada fungicida, pois a sua razão SIM-CFM foi menor que 4. A amostra possui atividade sobre a via de biossíntese de membrana. Para responder a essa pergunta, foi realizado o ensaio do ergosterol, seguindo o mesmo protocolo da SIM, porém adicionando 400 microgramas por ml de ergosterol como concentração. Caso seja essa via de acesso do medicamento pela membrana, ao adicionar o ergosterol, a SIM tende a aumentar, pois o ergosterol é um protetor de membrana. E o resultado foi o seguinte: para Candida albicans, o teste sem ergosterol deu uma SIM de 62,5 microgramas por ml e com ergosterol 1000 microgramas por ml. Para Candida tropicalis, a SIM sem ergosterol consistiu em 62,5 microgramas por ml e com ergosterol 500 microgramas por ml. Conclui-se então que a amostra apresentou reconhecido efeito antifúngico in vitro contra espécies de cândidas orais, e a membrana celular fúngica de Candida albicans e tropicalis configurou alvo de ação microbiológica para a amostra testada. Aqui foram algumas de nossas referências, e eu deixo meu muito obrigado ao CNPq, UFPB e à Propesc.